Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro TANLab Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês como desabilitar um determinado alerta no Visualize Operations. Aqui a gente vai usar como exemplo esse alerta, que é um alerta que está avisando que o Data Store está ficando sem espaço. Então o que a gente precisa fazer? Desabilitar na política. Então eu venho aqui em Administration, clico aqui em Policies. Nessa tabzinha Active Policies, eu vejo a política, que é a política padrão, a política default. Edito. Venho aqui em alertas e sintomas. Digito aqui o nome do alerta que eu estou procurando. Então, vai running e aqui eu coloco Data Store. Você pode digitar aqui e apertar Enter, que aí ele procura para você. Como a gente está olhando um objeto que pertence ao vCenter, então ele sempre vai estar embaixo aqui do adapter vCenter. Esse é o alerta que a gente quer desabilitar. Então eu venho aqui em State, Local, escolho esse local com esse símbolo de proibido ali em cima e salvo. Como o overhop faz uma coleta a cada 5 minutos, então a gente tem que esperar 5 minutos para que ele detecte, e óbvio, como a gente desabilitou o alerta, ele não vai alertar. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai cancelar esses alertas aqui. Os alertas foram cancelados. E vamos aguardar cerca de uns 10 minutos. São 8h20 agora, daqui a 10 minutos eu volto. Muito bem, pessoal. Então, a gente esperou até um pouco mais do que apenas 10 minutos, já são quase 14 horas. E a gente percebe que a regra que a gente criou funcionou. Então, eu não tenho mais nenhum alerta de Data Store running out of space. Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Imagine que eu queira que um determinado grupo de data stores continue sendo alertado. Então, eu também tenho que modificar a política. Só que, nesse caso, eu tenho que criar uma nova política e habilitar esse alerta. Então, eu clico aqui em Administration, a gente vem aqui em Policies, Policy Library, e aí a gente vai criar uma nova política baseada na política default, que é essa política aqui que a gente viu na outra tabzinha que tinha o D do lado. Então eu vou adicionar uma nova política e aqui eu escrevo alerta Data Store, pode ser qualquer nome, a gente vai iniciar utilizando a política default, que é a política de base. E aí a gente vai vir aqui em alertas e sintomas e vou procurar aqui aquele alerta. Data Store Running. Como vocês podem ver, está aqui, ó, desabilitado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar somente isso. Vou salvar. E aí agora a gente tem essa outra política aqui, ó, alerta Data Store, que não está ativa. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa associar ela em algum objeto. Que objeto que a gente vai associar? Eu não quero associar a um único objeto, eu quero associar a um grupo de objetos. Então eu tenho que criar esse grupo de objetos. Então eu vou clicar aqui em Environment e vou criar um Custom Group aqui. Por exemplo,
vou chamar de data stores monitorados. Datas. Vou falar que é de um tipo, isso aqui é só por organização, tá? Vou falar que é um ambiente, environment. E aqui eu vou definir a política. Qual é a política? A política que a gente criou, Alerta Data Stores. Esse Keep Group Membership Up to Date, isso aqui é se você utilizar uma regra aqui de composição do nome. Se você definir um objeto por um objeto, então você não precisaria disso daqui. Mas vamos tentar criar um critério aqui para manter isso de forma dinâmica. Então, só lembrando, você pode digitar aqui Data Store e está embaixo de vCenter. Ó. A gente vai colocar aqui, ó, que vamos botar aqui Object Name. Vamos colocar aqui Esse aqui é o exemplo, a gente adicionando um objeto por vez. Então, como eu começo a digitar, ele já começa a me mostrar aqui os objetos ó, que existem no ambiente. Então, a gente quer data store. Então, são 3 data stores. Da maneira como a gente está fazendo aqui, eu estou especificando qual que é o data store que eu quero ter o alerta. Então, eu clicaria aqui e clicaria aqui em Preview. Ele tem que trazer somente aquele data store que a gente escolheu. Então, está certo. Da maneira que eu gostaria que ficasse, já está correto. Então, se eu quero ter o alerta somente no Region 01-Comp02, eu criaria o Custom Group dessa maneira aqui, ok? Só que eu quero que o Custom Group seja um pouco mais... não seja tão restrito. Eu quero que pegue os 3 data stores. Então, vamos ver se... vamos botar assim, ó, contém. Então, o nome do objeto contém aquilo ali. Vamos ver quantos data stores aparecem agora. Pronto, agora apareceu os 3 data stores. Então, mantendo dessa maneira aqui, Keep Group Membership Up to Date, quando eu criar um outro data store nessa região aqui, região 01-comp, eu posso botar aqui também, para ficar mais expansivo ainda, eu apago esse comp. Vamos ver o que ele traz. Eu dou um preview. Mesma coisa. Então, o que acontece? Tudo que for data store, que o nome dele começar com região 01, ele vai cair dentro desse grupo aqui. Vamos até mudar o nome aqui, ó, Data Stores Monitorado, região 01. Ok, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu já dei o preview, vi que os 3 data stores que eu quero que sejam alertados estão ali. Já associei com a política, com aquele alerta habilitado lá. E agora eu vou dar um OK aqui. Quando eu dou esse OK, ele cria esse custom group que eu acabei de criar, ele está aqui, e ele está assim, ó, sem nenhum tipo de informação. Por quê? Porque o VROPS faz as coletas a cada 5 minutos. Então, agora a gente tem que aguardar. De novo, são 11h52. Vamos aguardar uns 10 minutinhos e eu volto aqui depois desse tempo, para a gente ver se os alertas chegaram lá. Valeu, pessoal. Então, pessoal, depois desse tempo aí que a gente aguardou, a gente percebe que funcionou a política que a gente construiu, habilitando esse alerta apenas para os data stores da região 01, acabou que funcionou. Tá ok, pessoal? Uma última dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, aqui em políticas, se você tiver mais de uma política como está aqui, então, por exemplo, nessa política aqui, se você tiver o SDDC Management Pack, ele vai criar essa política aqui que vai incluir a maioria dos objetos do seu Virtual Data Center. Então, se você vai criar uma política menos
mais restritiva, você precisa mudar a prioridade aqui. Então, por exemplo, na verdade, menos restritiva. Então, por exemplo, nesse ambiente aqui, dentro dessas duas políticas, estão desabilitados os alertas para todos os data stores. Se a prioridade dessa que a gente criou estivesse abaixo de uma dessas duas, não iria funcionar. Então, como é que eu faço para modificar a prioridade? Eu marco a política que eu quero e eu arrasto. Viu? O SDDC agora está com a prioridade 1. Porém, o que a gente quer é o alerta com a prioridade 1. Tá ok, pessoal? Com isso aí a gente encerra esse primeiro vídeo do TAM Labs Brasil. Eu agradeço aí a atenção e a oportunidade de vocês. Por favor, enviem comentários para que a gente possa estar construindo mais cenários e gravando mais vídeos para vocês. Um abraço.